A Justiça Federal foi criada um ano após a proclamação da República do Brasil, em outubro de 1890, por decreto do governo provisório. Na Paraíba, a primeira sede da Justiça Federal foi instalada em 1916. Porém, apenas 47 anos depois de sua criação, em 1937, a Justiça Federal foi extinta nos estados. Era o advento do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. A Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem. Em 1968, a Justiça Federal foi reinstalada na Paraíba e passou a funcionar numa sala modesta no Tribunal de Justiça da Paraíba. Nas décadas seguintes, ocupou outros imóveis da capital e iniciou seu processo de interiorização. Em 1995, instalou-se no moderno prédio do bairro Brisamar. A história da Justiça Federal da Paraíba foi construída por muitos pioneiros, homens e mulheres que dedicaram sua vida à causa do serviço público. Os primeiros anos de funcionamento da Justiça Federal após sua reinstalação estão na memória desses pioneiros. A Justiça Federal era uma coisa como que fosse uma barraquinha de início de comércio. Era a Justiça Federal que funcionava dessa maneira. Naquele tempo os funcionários eram muito poucos, era começo, mas tinha começado em março e era pouca gente. Onde tínhamos um corpo de funcionários de uns 15 servidores e 2 juízes. Um diretor do foro, que era o Dr. Francisco Xavier Pinheiro, e aposentado, e também o Dr. Ridalvo Costa, que hoje está aposentado. Chegar no cartório, todos os cartórios era tudo feito manuscrito, máquinas datografias eram manuais, as máquinas de datografia, e nenhum cartório existia máquina elétrica. A distribuição era toda feita manualmente, era um rio de distribuição. Quem era a chefe da distribuição era Ivanise e Bernadette. A memória da Justiça Federal da Paraíba está preservada no Salão Nobre. O memorial tem um acervo permanente, com objetos antigos e processos que marcaram os primeiros anos de funcionamento na Paraíba. A convivência harmônica entre servidores e juízes marcou a vida de todos. É como se fizessem parte de uma mesma família. Sempre fim de semana sair para andar pela cidade, os bares, tudo era. Aquele lugar era ótimo mesmo naquele tempo. Os momentos de confraternização, os momentos em que todos estavam aperreados, mas um consolava o outro, um dava força, um dava apoio. E isso a gente via o sintoma, a fraternidade da turma, o espírito de fraternidade. Era harmonia com os funcionários. A gente era uns 15 funcionários, trabalhava, se brincava, tinha tempo para tudo. Não é hoje o que se a gente vê na justiça, esse corre-corre, é um corre-corre grande. Nem ponto naquele tempo eu ia assinar. Depois foi que providenciaram um livro de ponto para encaixar os funcionários a se dedicar, a chegar no horário e sair no horário. Mas era uma casa de família. Agora era interessante porque havia tanta união, parecia até uma família. Como éramos assim poucos funcionários, ficava um ambiente muito bom e tal. E os 2 juízes, o juiz titular, que era o doutor Agnello, e o substituto, que era o doutor Genival Matias. Agora, infelizmente, em agosto desse mesmo ano, o doutor Agnello veio a falecer. E foi então nomeado um juiz de Rondônia, quer dizer, foi nomeado, não, transferido, o juiz de Rondônia, o doutor Ridalvo Costa. E para a gente foi uma questão maravilhosa, porque ele é uma pessoa maravilhosa, né? Um juiz muito bom, bem amigo dos funcionários também. Aí a família continuou. Ingressei na Justiça Federal, fiz concurso vestibular para Direito, né? E me informei e continuei, né? Me identifiquei muito com o serviço, inclusive com o doutor Ridalvo, né? Doutor Genival, e assim percorri todos os setores da Justiça Federal, né?
Depois fui ser chefe setor administrativo. Quando era vara única, compreendia financeira, pessoal e material, né? Depois fui ser chefe da arrecadação, depois processual civil, que englobava vários processos, e terminei na seção penal. A Justiça Federal foi reinstalada aqui em João Pessoa em 1968 e começou a funcionar em uma das salas do TRE, que também o TRE funcionava no Palácio da Justiça. Então, lá eles cederam a sala para a Justiça Federal. Os funcionários da Justiça, os primeiros, né, reintegrados, foram tirados de repartições federais, que o juiz não tinha essa distância, não marcava a distância deles para os funcionários, havia o respeito devido, né, que era necessário, mas todo mundo tinha confiança e se relacionava muito bem com todos. Eu já entrei em 1991, como já foi dito, numa fase já melhorada, porque os antecessores, os juízes antecessores sofreram muito mais, porque havia um reduzido número de funcionários. A propósito, os funcionários que fizeram a Justiça Federal de primeiro grau na sua reinstalação foram a maioria de funcionários que vieram da Justiça Comum Estadual e funcionários municipais. Quando eu entrei, ainda se podia requisitar algum funcionário, mas hoje já não se pode. Mas eu encontrei sérias dificuldades. Contra o aparelhamento era difícil. Na minha época já havia uma série de equipamentos mais modernos, de máquinas mais modernas. Anteriormente, não. Eu digo isso de ciência própria porque eu advoguei também na Justiça Comum Federal antes de nela ingressar, como na década de 60, quando era advogado, antes de ser promotor, procurador e procurador-geral de Justiça. Eu quero dizer que hoje é tão diferente a justiça do meu tempo e dos tempos de antanho, que você pode olhar, você assistindo uma audiência hoje e se tivesse a oportunidade de ter visto uma anterior, ficaria abismado. Porque hoje tudo através da internet, tudo eletronicamente, tudo virtualmente preparado. Todas as petições ingressam virtualmente. O processo de papel está se acabando, está nos seus estertores. Hoje tudo é virtual. A Justiça Federal entrou em um novo tempo. Atualmente, ela está totalmente informatizada. As novas tecnologias agilizam o serviço prestado à população e dão celeridade aos processos em andamento. Justiça Federal na Paraíba, depois passou a ser Seção Judiciária da Paraíba, né? Aí já começou a entrar os computadores e tal, o trabalho. Para mim, em determinados colégios lá dentro, foi bem difícil. Quem estava pegado à máquina de escrever, e foi preciso vários cursos aqui na Seção Judiciária para a gente integrar a informatização, que era um bicho de 7 cabeças, que hoje não é mais, né? A atuação da Justiça Federal na Paraíba cumpre um papel fundamental na construção de um país mais equilibrado e justo. Quando eu entrei como servidora, o Tribunal da 4ª Região, ele era lotado de processos de demanda de massa. Ainda era dos compulsórios sobre combustíveis, compulsórios sobre veículos, e a Justiça Federal sempre foi caracterizada por essa carga de demandas de massa, né? Ultimamente a gente passou por demandas de índices, de expurgos de planos econômicos, de FGTS. Então a Justiça, volta e meia, ela se depara com essas demandas de massa causadas por esses sucessivos planos econômicos. A Justiça Federal sempre teve uma importância muito grande na história do país, né? Mas depois da Constituição de 88, esse papel ficou ainda mais relevante. Vários direitos foram assegurados com a Constituição de 1988 e o cidadão passou a procurar mais a justiça, né? Então, são célebres ações na Justiça Federal, como, por exemplo, o desbloqueio dos valores do Plano Collor. O
Então o presidente Collor, sabe, público notório, bloqueou a poupança das pessoas e a Justiça Federal começou a liberar isso porque havia uma ofensa ao direito individual do cidadão. As ações relativas ao sistema financeiro da habitação, né, para minorar o valor da prestação da casa própria ou para assegurar a quitação, processos de correção da poupança, de correção de depósitos, instituições financeiras. Há essa grande gama de atuação da Justiça Federal em prol da cidadania. Bem, é muito importante ter um espaço institucionalizado para que o administrado litigue contra a administração pública federal, para que o servidor também tenha esse espaço para litigar contra a União, quando for o caso, suas autarquias, para que o segurado também, litigando contra o INSS, também tenha um espaço diferenciado. Então, essa é a grande importância da reinstalação da Justiça Federal, trazer esse espaço mais próximo da população brasileira. Participação muito grande da Justiça Federal em relação à população mais simples, à população mais carente. No começo da Justiça Federal, em 67, 68, quando ela foi reintroduzida, o papel da Justiça Federal era mais um papel institucional. O juiz era mais um juiz de gabinete, só chegava à Justiça Federal questões de alta complexidade, de alta relevância nacional. Hoje já não é assim, as questões relevantes vêm para a Justiça Federal. Os grandes crimes, os grandes escândalos nacionais, as grandes questões são resolvidas quando envolvida algum ente da União Federal, ou União Empresa Pública ou Autarquia Federal, o problema é resolvido pela Justiça Federal. Mas a Justiça Federal também está perto da população nessas ações previdenciárias, nessas ações de sistema financeiro da habitação e em outros tipos de causas em que se busca o exercício da cidadania plena. A Justiça Federal, na minha vida, significou tudo, né? Porque a partir dos 30 anos, eu trabalhei 32 anos na Justiça Federal. Tudo que eu tenho, a minha família foi construída com meu salário, o apartamento, o que eu tenho foi fruto do meu trabalho dentro da Justiça Federal. Trabalhei esse tempo dos 30 e tantos anos, nunca tive problema com nenhum. E uma repartição que eu acho que deve se vestir a camisa da Justiça Federal. E a essa turma todinha, meus cumprimentos respeitosos e um abraço fraternal. Justiça Federal da Paraíba, há 47 anos, fazendo parte da nossa história. Tipo Heleno, era esofêmico, era doido. Aí a gente trabalhava no primeiro andar fazendo a limpeza, não sabe? Aí ele disse assim, mas Manuel, olha, um dia eu te pego aqui, jogo aqui de cabeça abaixo e vi que foi você que escorregou. Dr. Francisco Xavier Pinheiro, que ele era um juiz assim, mas muito assim, espirituoso, engraçado e as coisas. Em determinado dia numa audiência, aí tinha um funcionário também, Valdir, que era já falecido também, que era o oficial de justiça, que ele tomava conta das audiências. E tinha muitos papéis para assinar, documento e tal. Aí essa audiência estava muito pesada. E no fim, houve um erro lá de assinatura de um formulário. Aí Valdir, como era muito certinho, chegou correndo ofegante para o Dr. Xavier e disse: Dr. Xavier, uma zebra. Aí Dr. Xavier, cadê a zebra? Aqui é zoológico, é? Tinha uma cachorrinha, aí o juiz perguntava, aonde o senhor arranjou essa cachorrinha? O cabo dava o vigia, né? Aí ele dizia, doutor, essa cachorrinha apareceu por aqui, comeu um pouquinho da minha boia e ficou agregada comigo aqui e está comigo. Ele ia, dava uma volta lá e voltava de braço cruzado. Aí ele dizia, seu Antônio. Aí ele disse, senhor, doutor. Aí o juiz perguntava, e essa cachorrinha? Doutor, essa cachorrinha apareceu aqui, deu um pouquinho da minha boia e ela se agregou isso aqui. Aí o juiz põe o cabo lá, foi lá de novo, voltou. Aí disse, seu Antônio, e essa cachorrinha? Aí ele disse, doutor, eu já lhe disse que essa cachorra apareceu aqui e comeu um pouco da minha boia. Aí ele disse, seu Ivanildo, eu já ia me arretando com esse juiz.